Se considerarmos aquele final de Enrolados no momento em que a Rapunzel descobre toda a verdade e José Bezerra está gravemente ferido, e imaginarmos que, ao tentar salvá-lo, ele não tivesse cortado os cabelos dela, o desfecho seria totalmente diferente. E a partir desse ponto, o rumo da história se tornaria muito mais sombrio e depressivo, tanto para o José quanto para Rapunzel. Isso porque a Gothel, ela fere o José de maneira fatal. Na versão original, ele realmente morre, mas é trazido de volta graças às lágrimas da Rapunzel, que ainda carregam um poder de cura. E nesse cenário alternativo, porém, com os cabelos ainda intactos e Gothel presente, nada garantiria que Rapunzel conseguisse salvá-lo. José permaneceria caído na torre, sem forças, e talvez até acabaria morrendo ali mesmo. A Rapunzel, por sua vez, seria forçada a partir carregando um peso muito maior. A consequência de que o homem que ela amava de verdade não sobreviveu. E a separação dos dois aconteceria de uma forma definitiva, transformando esse final um dos mais tristes possíveis dentro dessa história. A Gothel, dessa vez, seria muito mais cautelosa. Ela não manteria a Rapunzel tão próxima do reino de Corona. De fato, ela finalmente tomaria uma decisão lógica que ela já deveria ter tomado há muito tempo. Fugir para bem longe. Para quem conhece o universo de Enrolados, sabe que o mapa é enorme e que o reino de Corona ocupa uma área gigantesca. Não há razão plausível para Gothel não ter se afastado antes. E nesse cenário, porém, ela não cometeria o mesmo erro novamente. A Rapunzel, por outro lado, viveria em um estado emocional devastador. Além de perder José, ela perderia até mesmo aquela falsa sensação de liberdade que acreditava ter. A situação seria tão pesada que ela poderia facilmente entrar em depressão e completamente isolada e controlada. Agora, se considerarmos outra possibilidade, a de a Rapunzel conseguir curar realmente o José mesmo sem ele cortar os cabelos, o desfecho ainda seria complicado. O José, ele estaria vivo, mas a ferida que a Gothel causou foi profunda e grave. Não há motivo para acreditar que ele teria condições de alcançar a Gothel tão rapidamente. Até que ele conseguisse se levantar e sair da torre, ele já estaria muito longe, em segurança e com Rapunzel sobre o seu domínio mais uma vez. E existe ainda mais um outro ponto importante: os pais da Rapunzel. O rei e a rainha passariam o resto da vida sem qualquer pista do paradeiro da filha. Eles não saberiam se a Rapunzel estava viva ou morta e teriam que conviver diariamente com essa incerteza. Continuariam enviando as lanternas flutuantes no aniversário dela, ano após ano, como a única forma de manter acesa a esperança e reencontrá-la um dia. E dependendo de onde a Gothel levasse a Rapunzel nesse cenário, a própria Rapunzel poderia ver essas lanternas de longe. Ela entenderia exatamente o que elas significavam, um chamado dos pais que ela nunca teve a chance de conhecer de verdade. E isso tornaria tudo ainda mais doloroso, porque ela sabia que a família que sempre sonhou em reencontrá-la está ali, mas completamente inalcançável. Eu realmente não acredito que a Rapunzel viveria por muito tempo nesse cenário. Ela poderia até mesmo colocar um fim ao próprio sofrimento. Isso porque na torre original, a Gothel, ela mantinha a Rapunzel sob o controle usando uma falsa sensação de conforto. Presentes, atividades, livros, pinturas, brincadeiras, tudo cuidadosamente planejado para que Rapunzel se sentisse ocupada e livre, quando na verdade estava completamente presa. Era uma estratégia para que ela não tivesse interesse em conhecer o mundo lá fora. Mas agora, com a Rapunzel consciente da verdade, nada disso existiria mais. A Gothel não teria motivo para manter essa fachada de carinho. O tratamento seria mais cruel e severo. A Rapunzel provavelmente viveria acorrentada, vigiada o tempo todo, sem qualquer autonomia. Além disso, a Rapunzel, ela já não é mais uma criança, ela é uma jovem adulta, com uma força física, plena noção da própria situação. Isso significaria que ela tentaria fugir diversas, repetidas vezes, de todas as formas possíveis. Tanto que é isso que ela deixa claro para a Gothel. E justamente por essa ameaça constante, a Gothel, ela seria ainda mais rígida e violenta para impedir qualquer tentativa de liberdade. Ou seja, a canção Vejo Enfim a Luz Brilhar
seria apenas lembranças da Rapunzel com Flynn. Não seria algo tão mágico mais aos seus olhos, somente uma lembrança que aqueceria o seu coração, mas ao mesmo tempo destruiria, mesmo que ela seja uma das cenas mais mágicas e emocionantes da animação. É uma pena que agora, com a Gothel Vigilância, é uma pena que ela não poderia mais decorar nenhum ambiente. Mas você, se quiser decorar com muita magia, você pode levar ela para a sua parede. A Quadrilha, ela tem quadros decorativos incríveis inspirados nesse universo. E todos são feitos em MDF com alta qualidade, com moldura branca ou preta. Você mesmo que escolhe. Eles são perfeitos para dar um toque especial na sua decoração, trazendo aquele clima encantador que a gente ama nos filmes. E o melhor, além dos modelos com artes inspiradas nos filmes de animação, você também pode personalizar com a sua foto favorita. Seja uma viagem, foto de família, foto do seu pet, ou até aquela sua arte favorita. A impressão, ela é de alta qualidade e o acabamento é impecável. Aliás, todos os quadros do meu cenário são da Quadrilha, então eu recomendo a loja de verdade. Use o meu cupom BEVISC10 e ganhe 10% de desconto em qualquer pedido da loja. O link vai estar na descrição e também no comentário fixado. Quando pensamos no papel do Pascoal nesse cenário, o desfecho também seria extremamente triste. A Gothel certamente daria um fim a ele, tanto para impedir que a Rapunzel tivesse qualquer companhia, quanto para usá-lo como ameaça mesmo. A única chance real de Pascal sobreviver seria se ele conseguisse se esconder. E mesmo assim, ele provavelmente tentaria ajudar a Rapunzel em cada tentativa de fuga. E isso deixaria a Gothel irritada e impaciente, aumentando muito as chances de ela dar uma lição e tirar a vida dele. E de fato, dentro desse universo alternativo, eu não vejo a Rapunzel vivendo por muito tempo. Ela seria mantida em um cativeiro muito mais cruel e realista, sem nenhum tipo de alívio emocional, o que poderia levá-la a tomar atitudes contra si mesma. Dependendo de onde a Gothel a levasse, a Rapunzel poderia não ter nenhuma possibilidade de pedir ajuda ou ser encontrada mesmo, ficando obrigada a permanecer com a Gothel por um longo período, talvez até para sempre. Isso porque a Gothel é uma mulher com mais de 300 anos, isso fica muito claro. E a Rapunzel, graças ao poder da flor, a gente também sugere que ela possa viver por muito mais tempo. E pior ainda, a Gothel, ela não depende da Rapunzel para acessar o encantamento da flor. Ela mesma conhece a canção e pode ativar o poder sempre que quiser. Ou seja, se a Rapunzel tentasse se machucar, a Gothel a curaria imediatamente, impedindo qualquer tentativa de escapar nem mesmo pela própria vida. Pois é, nesse cenário a Rapunzel não tinha nem opção de fazer o que quiser com a própria vida. Nesse cenário, a Rapunzel estaria completamente presa, sem escolhas, sem apoio e sem saída real. É um desfecho profundamente sombrio. E esse cenário tiraria tudo o que foi construído no universo de Enrolados, principalmente na série As Enroladas Aventuras da Rapunzel. Por lá, mostra tudo o que aconteceu depois do filme, explorando eventos importantes, novos personagens e o desenvolvimento emocional da Rapunzel. Mas nesse universo alternativo, absolutamente nada disso existiria. Na linha oficial da história, descobrimos que a Gothel ela tinha uma filha, a Cassandra. Ela foi abandonada pela própria Gothel, ainda bebê, e acabou sendo adotada pelo general, crescendo até se tornar a dama de honra do reino. É assim que mais tarde ela se torna a melhor amiga da Rapunzel. Se a Gothel tivesse levado a Rapunzel embora novamente, e dessa vez para muito longe, toda essa trama desapareceria. A Rapunzel nunca conheceria a Cassandra, e Cassandra jamais teria sua melhor amiga. A relação entre as duas, que é fundamental na série e que influencia diretamente o destino de ambas, simplesmente não aconteceria. Na prática, a Rapunzel perderia não só a sua chance de reencontrar a família, mas também a oportunidade de criar qualquer vínculo verdadeiro de amizade. Todo o desenvolvimento vivido na série deixaria de existir por completo. E lembra daquela cena da taverna, com todos aqueles homens bravos contando sobre seus sonhos? Cada um deles tinha um desejo que parecia impossível de alcançar. Na série, nós vemos que muitos deles realmente realizaram seus sonhos. O pianista, por exemplo, ele chega até fazer turnê, mas isso só parece simples olhando depois. Na realidade, para eles realizar qualquer uma daquelas coisas, qualquer das metas, era
praticamente inviável. Eles viviam em uma sociedade que não os enxergava com respeito. Inclusive, os próprios soldados do Reino de Corona, mesmo sendo homens treinados e disciplinados, tratavam aquele grupo até de maneira hostil e até mesmo com certo desprezo. Os sonhos que eles cantavam não eram apenas difíceis, eram de fato quase inalcançáveis naquela realidade. E é curioso notar que a Rapunzel ter realizado o sonho dela, ela acabou permitindo que todos eles da taverna realizassem os deles também. Quando ela descobre que é a princesa, ela usa essa sua nova posição para ajudar cada um daqueles homens. E isso explica porque no final todos aparecem prosperando, seguindo seus caminhos e alcançando aquilo que antes parecia impossível. Mas nesse cenário alternativo em que o José ele não corta o cabelo dela, nada disso aconteceria. A Rapunzel nunca teria a chance de retornar ao reino, nunca descobriria a sua verdadeira identidade e, portanto, ela jamais poderia ajudar aqueles homens da taverna. Eles continuariam vivendo ali, presos à mesma rotina, sem oportunidades reais e sem nenhuma chance de ver os seus sonhos se tornarem realidade. E também existe outro ponto essencial nesse universo, a gota da lua. Assim como a gota do sol deu origem à flor dourada, descobrimos que uma gota da lua caiu ao mesmo tempo. A diferença é que, em vez de criar uma flor, ela se formou uma pedra, um artefato poderoso capaz de causar morte e destruição. E essa pedra é conhecida como Fala da Lua. A gota de sol, ela caiu no reino de Corona. Já a gota da lua, ela caiu em um reino bem distante e sombrio, que mais tarde se tornou conhecido como Reino Sombrio mesmo. O local onde o José Bezerra ele nasceu. A família dele, seus antepassados, tinha a responsabilidade de proteger essa Opala. E por séculos, reis e rainhas desse reino dedicaram as suas vidas para manter a pedra longe de qualquer pessoa que pudesse usá-la para destruir o mundo. E entre esses protetores estava o rei Edmund, o pai de José. Com o passar do tempo, a Opala começou a se expandir, criando pedras negras pelo chão e aumentando a sua influência destrutiva. Diante disso, Edmund, ele tomou uma decisão impulsiva. Ele tentou destruir a pedra, e ele queria romper esse legado de morte e focar somente na vida. Mas essa tentativa falhou e de forma catastrófica. Ao tocar na pedra, ele desencadeou uma explosão enorme que quase destruiu o reino inteiro. E o Edmund, ele ficou gravemente doente após o impacto. E a mãe de José não resistiu aos danos, assim como muitas outras pessoas do reino. E isso mostra o quão devastador é o poder da Opala. Para impedir que uma tragédia como essa acontecesse novamente, o rei ele ordenou que todos deixassem o reino e o castelo, inclusive o seu próprio filho, o José, que ainda era um bebê. E essa é a razão pelo qual o José ele não lembra absolutamente nada da sua origem. O objetivo de Edmund era proteger o filho e o povo de mais perdas, já que ele se culpava profundamente pela morte da esposa. Soldados leais foram enviados para manter o segredo, enquanto Edmund ele permaneceu sozinho no castelo, dedicando a sua vida a conter a pedra e o seu destino como guardião. E um detalhe bem crucial, hein? A única coisa capaz de neutralizar a pedra da lua é a gota de sol, que está diretamente ligada à protagonista, a Rapunzel. É como se o destino ele tivesse conectado a Rapunzel e José desde o início. E mesmo afastado do filho, o Edmund ele continuou acompanhando a sua vida à distância. O seu corvo seguia o José e levava informações ao rei. E o Edmund sabia que o José havia entrado no mundo do crime, hein? E também nem se orgulhava disso, inclusive. Especialmente por causa dos cartazes de procurado. Porém, com o tempo, o corvo ele foi perdendo o rastro dele. Ou seja, o ladrão que todos conheciam era, na verdade, um príncipe legítimo de um reino de heróis, destinado a proteger o mundo. Pois é, menina. Impressionante. Tudo aquilo que o José ele buscava, riqueza, propósito, reconhecimento, ele já tinha por direito e sem nem imaginar. E nesse cenário alternativo que os cabelos da Rapunzel não são cortados, a gente nunca iria saber dessa revelação sobre o José. Para o público e para ele mesmo, ele continuaria sendo um ladrão, sem ligação com a realeza, sem um destino heróico e sem conexão com seu verdadeiro passado. E considerando a distância e todo o caos
provocado pela Opala, dificilmente o Edmund poderia ajudar o José ou encontrá-lo. Ainda mais com a Rapunzel presa em uma nova torre em um novo local, fora do alcance de qualquer resgate. Mas se a gente imaginar a possibilidade de que o José ele realmente sobrevive, ele descobre a sua origem e entende o seu destino, ele certamente faria de tudo para reencontrar a Rapunzel. E sabendo que ela é a princesa desaparecida, ele avisaria imediatamente o rei e a rainha. E nesse caso, o Reino de Corona poderia unir forças para buscá-la, dando início a uma nova jornada. Mas independente do José sobreviver ou não, o Reino de Corona estaria condenado do mesmo jeito. Sem a Rapunzel, o reino acabaria destruído. Causa do avanço da Pedra da Lua, a Opala. Ela estava causando aqueles surgimentos de pedras negras. Era como se fossem espinhos de pedra. E isso afetaria diretamente as terras, como afetou o Reino Sombrio, as casas e toda a população, tá? Inclusive já estava chegando no Reino de Corona. Tanto que é isso que faz com que a trama na série avança, porque a Rapunzel, ela sente que isso é o seu destino. Tanto que chegou realmente no Reino de Corona logo após a Rapunzel ela se integrar nesse ambiente. Com o tempo, essa influência ela só iria aumentar, se espalhar e tomar proporções incontroláveis, como realmente ficou na série. Na minha visão, mesmo que a Gothel fugisse para muito longe, o impacto que ela fez acabaria levando até o fim do mundo. O quê? Sem a Rapunzel, a única pessoa capaz de neutralizar a Opala da Lua, Corona estaria em colapso. E toda a Disney sofreria as consequências desse desequilíbrio. Para mim, seria o fim do mundo. Isso se a Gothel ela tivesse uma boa vontade e associasse as coisas. Porque na série existe a gota do sol e a gota da lua. E a Gothel, de alguma forma, ela ficou sabendo. Então, provavelmente, ela sabe sobre a gota da lua. Então, se ela associasse, seria uma boa. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo ela propondo a dar a Rapunzel para salvar o mundo, sabe? Dificilmente eu vejo esse cenário. Resumindo, esse universo alternativo seria uma sequência de tragédias. Rapunzel perdida, José morto ou desaparecido, o reino se desfazendo aos poucos e o mundo inteiro prestes a ruir. Seria depressão atrás de depressão, sem qualquer perspectiva de esperança. Chorar faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. E eu devo admitir que foi o IC mais triste que eu já fiz. Eu tive inspiração quando eu tava fazendo um roteiro da Gothel sobre ela ser a vilã mais burra da Disney. E eu fiquei, caraca. E se a Rapunzel, ela não tivesse cortado os cabelos? O que aconteceria? E eu não imagino outro cenário a não ser coisas tristes. Eu não sei se é eu que tô muito negativa, né? Eu preciso pôr um incenso aqui, tomar um banho de sal grosso, mas eu não vejo, gente. A Rapunzel iria sofrer bastante. A gente pode até imaginar que se ela conseguisse fugir, ela poderia, assim, encontrar com o José. E se o José ele fosse esperto e ficasse vivo, ele poderia realmente encontrar de fato a Gothel, já que agora ele tem o rosto dela, porque o rei e a rainha viram ela na forma de velha, né? Então ninguém saberia. E poderiam até encontrá-la. E se ele fosse esperto, além da ajuda do Reino de Corona, se ele descobrisse sobre o seu pai, e também a ajuda dos homens da taverna, talvez fosse encontrada, mas eu acho que não, hein? Eu acho... não vejo futuro, não. Eu só vejo tristeza mesmo. Mas e aí, você concorda comigo ou discorda comigo? Pode ficar à vontade nos comentários. Você imaginaria depressão ou alguma coisa alegre? Comenta aí que eu vou adorar saber a sua opinião. E esse foi mais um vídeo do meu quadro do canal chamado E Se, aonde a gente cria um universo alternativo do que poderia ter acontecido diferente se um personagem tivesse feito uma escolha diferente, se ocorresse um momento diferente, o que levaria, o que aconteceria. É algo pra gente realmente viajar na maionese. Se caso você tiver alguma sugestão de tema sobre esse quadro, pode se sentir à vontade nos comentários, que eu tô adorando criar muito mais vídeos sobre esse quadro aqui no canal. Eu tô realmente amando fazer o roteiro deles. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal, falando sobre o universo de Enrolados. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like,
se inscreva no canal, ative o sininho, pois por aqui vai ter bastante conteúdo sobre a loirinha mais amada da Disney. Eu vou deixar um vídeo aí na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. Clica nele e então até o próximo vídeo.